Olá pessoal, tudo bom? De novo, o Júnior aqui, diretor de arte do Bolha Game Studio. Mais uma vez para continuar um pouco da nossa conversa, né, para passar um pouco para vocês de como é o meu processo criativo no desenvolvimento de arte para jogos. E hoje falar com vocês um pouquinho sobre criação de personagem. Que é uma parte tão vital, assim, que é uma parte bem gostosa também sobre desenvolver arte. E como que é o processo para mim, como é que funciona, como é que eu começo, onde eu termino. Tentar passar um pouquinho desse meu jeito, lógico que eu não tenho, acho que, caminho das pedras, não tem certo e errado, mas tentar passar um pouquinho para vocês da maneira como eu faço, para ver se ajuda vocês no processo de vocês. Então, vamos lá. Tô aqui com o Procreate aberto, coloquei já algumas referências de alguma ideia bem superficial. No episódio passado a gente conversou um pouco sobre construção dessas referências, sobre como procurar, como descartar as primeiras ideias. Aqui a gente vai pensar algo muito parecido nisso, de pegar essas referências que a gente construiu, essas primeiras ideias, e tentar sintetizar isso em um personagem, talvez o nosso protagonista, nosso coadjuvante, mas alguém que participa dessa nossa história. E aqui eu vou um pouco mais direto ao ponto, tentar rabiscar alguma coisa com vocês, mostrar como é que funciona a minha cabeça nesse primeiro processo inicial. Então já juntei umas imagens que eu acabei de pegar, coisas simples da internet, só pra gente poder ter uma base. E pensei em desenhar um gatinho junto com vocês aqui, meio do nada, porque gosto de gatinho. E aí acho que a gente podia brincar junto, assim, de construir esse personagem junto com vocês, assim, pra vocês entenderem como é que funciona esse meu passo a passo, assim, para começar essas ilustrações. Bom, vamos lá. Acho que, de novo, na hora de juntar um pouco desse caminho para encontrar sua própria personalidade, eu acho que aqui já diz muito sobre as coisas que eu gosto de ilustrar, sobre o meu estilo de arte, já se encontra muito nessas próprias referências que eu coloco aqui. Porque eu acho que eu já sei muito, acho que depois eu acho que isso vem com a prática, né? E também, às vezes até de momento, né? Mas eu já sei o que eu quero desenhar, as maneiras, o que eu gosto de desenhar, qual é mais ou menos o meu estilo e qual que era mais ou menos a ideia que a gente tem pro personagem, né? Eu já vim pensando em algo mais fofinho, né? Pensei no gato, já pensei em algo mais fofinho. Então acho que já caminhou para esse lado. Então eu já busquei as referências que já se enquadram mais ou menos no meu estilo, nas coisas que eu gosto de ilustrar. Isso vem com o tempo também, mas eu acho que encontrar o seu estilo parece às vezes meio prepotente, né? Como se você tivesse um negócio construído, algo magnífico, só seu. E eu acho que é muito o que eu falei no episódio passado. Acho que encontrar o seu estilo tá mais no fato de, bom, eu gosto disso, né? Eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas referências, e aí você vai encontrando o seu estilo, meio que interligando essas todas as referências que você tem. Então vamos lá, aqui montei essas primeiras referências, e acho que a ideia inicial sempre é começar rabiscando, assim, as primeiras poses. Acho que eu gosto de ir já direto ao ponto, de já rabiscar, já pensar em alguma coisa para ser desenvolvida. Então eu pensei, putz, vamos imaginar, isso aqui é um clássico, né? Sempre começa com uma bolinha, porque daí sempre dá certo alguma coisa. Então, vamos começar com um gatinho que ele pode ser um gatinho mágico, assim, eu pensei em alguma coisa meio medieval, um gatinho bruxo, um gatinho meio Halloween-esco, assim, meio... gosto dessa estética mais misteriosa. A gente pode pensar nessas características do nosso gatinho, assim, se ele é um cara misterioso, se ele é um gatinho alegre, se ele é um gatinho retraído. Acho que tudo isso tem que estar refletido, principalmente quando você está desenvolvendo o personagem. A gente quer que a estética dele seja a síntese das principais características dele. Então, se ele é um gatinho alegre, ele tem que ser esteticamente alegre. Se ele é um gatinho triste, se ele é um gatinho, enfim, misterioso, né, sombrio, que seja, qualquer coisa que envolva a personalidade dele tem que estar representada de uma maneira bem simples, bem direta, nessas feições estéticas dele. Lógico, a gente está falando desse estilo que é mais simplificado, desse estilo meio animação, desse estilo mais fofinho. Acho que aí você tem até uma questão meio infantilizada de interpretar essa questão estética, que já denota essas alegorias meio
de personalidade pela própria estética, né? Bom, então, imaginando que a gente tem um gatinho meio espalhafatoso, assim, tô imaginando um gatinho, peguei uma referência de um gatinho laranja, né? Então, pra mim, gatinho laranja é sempre meio, né, meio reboliço das ideias. Então, tava pensando... Perdão. Tava pensando num gatinho meio com uns olhões, igual da... Tava pensando num gatinho meio com uns olhões, igual da referência. Até pra ficar mais parecido com uma coisa mais simpática. A gente vai... assim, essas rabisqueiras iniciais servem meio que pra isso, assim, pra gente tirar um pouco desse peso de ter que ter alguma coisa concreta. Eu acho que não tem que ter responsabilidade em querer não apagar, aquele medo de errar. Acho que tudo aqui tem que ir embora, sua mão tem que estar solta, você tem que estar se divertindo enquanto você tem que estar rabiscando, tem que não estar pensando muito o que você está fazendo. Porque qualquer coisa muito além disso, você começa a se frustrar, né? Se você acha que você vai rabiscar algumas poucas coisas, você vê que eu não tô nem pensando no que eu tô fazendo, né? Uns riscos meio avulsos, mas eu acho que isso faz parte do processo, assim. Eu tô pensando, como eu tô pensando num rato bruxinho, um gato bruxinho, pensando numa coisinha meio assim, com as mãozinhas pra trás. Em posiçãozinha. Sim, salabinha, assim, ó. Mas acho que a gente vai brincando com essas proporções, né? Acho que não tem certos e errados quando você vai construindo uma ideia. E aí quando você atinge algo mais ou menos, tipo, eu tenho mais ou menos uma estrutura, aí eu acho que as próprias mecânicas do digital que permitem você dar uma brincadeira, né? Aqui você pode reajustar. Acho que a gente pode brincar com as cabeças maiores, um corpinho mais redondo.
Bom, aqui a gente já tem uma base, então acho que a gente já pode voltar a conversar, porque assim, putz, rabisquei algo assim, putz, tem um gatinho, ele tá com um chapeuzinho, eu acho que a gente já tem uma orientação, acho que a gente pode até brincar de colocar mais roupinha nele, né? Eu gosto da ideia da referência ali, que tem um cachecolzinho, eu acho um cachecolzinho elegante pro nosso gatinho. Eu acho que é uma coisa em games que a gente tem que sempre estar pensando, assim, eu acho que quando vai personagem para games, a gente tá aqui, eu tô rabiscando uma estrutura de uma ilustração que ela é mais generalista, né? A gente tá pensando num conceito meio geral, e eu acho que isso super funciona, isso é os conceitos iniciais. Depois que você trabalhar o que você quer, as características principais do seu personagem, você vai ter que fazer esse conceito para ele em game. Então, putz, meu jogo vai ser 2D, ele vai ser 3D, ele vai ser... qual que vai ser a posição de câmera, qual que vai ser a proporção do personagem na tela. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de você desenhar como que ele vai estar apresentado para o jogador na hora da gameplay, que é mega importante, né? Mas essa estrutura básica aqui já funciona pra gente ter uma ideia das características principais dele, assim. Quando a gente fala em construir um personagem, sempre é importante pensar nessas coisas que fazem ele ser ele, assim, né? Então, putz, vou pensar no que a gente estava falando sobre simplificar essas questões, essas alegorias externas nas questões estéticas. É importante também saber construir características que enfatizem o que ele é, como ele é, e, acima de tudo, que distinguem ele de outros personagens, né? Que distinguem ele de outros personagens, porque aí você vai ter esse processo de identificação, né? Então tem toda uma associação ergonômica que você tem que pensar na hora de desenvolver um personagem para jogo, porque você tem que sempre estar pensando na maneira que ele vai estar sendo aplicado, como o jogador vai estar usando ele, como que ele vai ser identificável, assim, o que vão fazer dele único, o que vão fazer dele ele, né? Bom, acho que aqui a gente já tem mais ou menos o nosso personagem, né? A gente pode fazer ele de maneira bem... visualizando ele de uma maneira bem mais simplificada, fazer a varinhazinha dele aqui, né? Imaginando que ele tá pegando a varinhazinha dele aqui, a varinhazinha dele aqui. Eu acho que tem muita coisa a ser feito aqui, principalmente em relação à proporção. Acho que a graça é você ir brincando de ajustar isso. Mas acho que quando você vai idealizar um personagenzinho e você tá brincando de construir ele, acho que é mais importante você tá apegado ao que é ele, às características dele, que a gente tá falando, aos destaques dele, né? Do que de fato a uma ilustração finalizada, a ter um acabamento extraordinário. Acho que tudo isso é processo minoritário aí nas prioridades do que tem que ser nesse processo inicial aqui, que é encontrar o teu personagem, né? Então, se esse aqui é o nosso processo inicial, a gente já tem algumas características interessantes, né? A gente pode, pensar, olhar para isso aqui e falar, o que eu gostei desse primeiro sketchzão que eu fiz, assim, a gente sabe que o gatinho, ele é um mágico, ele é um feiticeiro, é legal ele ter uma varinhazinha, ele vai ter isso no jogo, você vai atirar, enfim, às vezes essa é a arma dele, a varinha, ou o que ele vai estar usando, um cajado. Entender essa flexibilidade. Se ele vai ser um personagem que vai ter uma proporção, imaginando que isso aqui é a tela, ele vai ficar pequenininho, como é que ele vai ser pequenininho? Então, como eu vou pensar ele pequenininho, talvez seja interessante que ele tenha características nele, características estéticas nele que façam ele ser visível mesmo pequenininho. Às vezes um chapéu grande, às vezes um cachecol que vai dar o rastro para ele. Isso são às vezes atributos que você coloca não por questões estéticas só. Lógico que eles podem dar um charminho pro personagem, mas às vezes você vai colocar eles por questões práticas, ergonômicas, de funcionamento do próprio jogo. Vou colocar esse cachecol porque ele vai dar esse rastro pro personagem, o jogador vai conseguir visualizar ele. E aí o gatinho vai ficar visível mesmo quando aplicado pequenininho na tela, né? E o mesmo pode ser para um chapéu, enfim, mas sempre de maneira super simplificada, especialmente quando a gente está falando de uma estética mais, por mais que não sejam jogos infantis, mas com esse estereótipo infantilizado, é interessante entender que o simples fala muito, por mais contraditório que possa parecer. Quanto mais coisas você coloca, quanto mais detalhes, menos marcantes eles são. Então,
é o próprio personagem do Hollow Knight, né? Quando a gente vai pensar no bonequinho do Hollow Knight, ele é algo, não sei exatamente como ele é, mas ele é alguma coisa assim, né? Com o chifrinho assim e 2 olhinhos, né? Acho que é literalmente algo assim. Putz, eu não sei como que é exatamente, mas eu sei desenhar, entende? Tipo, putz, eu não sou o cara que vou saber o que é o Hollow Knight exatamente, mas eu já sei desenhar ele, porque ele é super simples, né? Porque ele é alguma coisa assim. Então eu já consigo ter essa atribuição assim pelos detalhes que são super simplificados, né? Então é isso, simples fala muito, simples diz muito. Se você sabe usar essa simplicidade para dar personalidade aos seus personagens, é uma garantia de sucesso, assim, para que eles sejam marcantes, para que eles sejam distinguíveis. E você saber expressar isso, especialmente no mundo dos videogames, em que a gente está trabalhando com, às vezes, pouco orçamento, às vezes a simplicidade facilita a animação, vai facilitar a aplicação, então é uma série de coisas, tanto no desenvolvimento quanto na aplicabilidade do próprio jogador, do jogo, na ergonomia de estar se jogando, da gameplay. Então, assim, uma série de coisas podem ser facilitadas por alguns aspectos que vão ser feitos de maneira mais simples, e mesmo feitos de maneira mais simples podem expressar muita coisa, podem significar muita coisa e podem sim ser super marcantes e enfim. Então é sempre válido ter ter isso em mente, né? Eu acho que foi super simples, acho que um sketch super qualquer coisa, assim, pode parecer o meu gatinho aqui, desenho meio a esmo, mas eu acho que eu só queria passar para vocês um pouco como que é esse processo, assim, de idealizar esses personagens, assim, que afinal de contas pouco importa essa ilustração, principalmente essas ilustrações iniciais. É mais importante você sempre ter em mente esses caminhos, assim, você saber descartar, você aproveitar as coisas. Eu provavelmente aqui aproveitaria, putz, eu gostei dos olhões, eu gostei do cachecolzinho com o capacete, não, o chapéu, né? E, putz, eu faria uma proporçãozinha menor, ele mais bonitinho, ele mais barrigudinho. Acho que tem várias coisas que daria pra você ir brincando, e você vai fazendo novas versões, até que você chega em uma que condiz com a aplicabilidade, com o que você quer, o que você está planejando. Então acho que eu queria passar um pouco desses processos iniciais, só para vocês terem um pouco dessa noção. Espero que vocês consigam entender um pouco assim, de como que é esse processo para mim e ter absorvido algum tipo de ajuda aí para vocês poderem tocar na de vocês. Daqui a pouco a gente volta aí também, porque vamos seguir conversando sobre alguns outros processos. E espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigadão aí pela atenção e até mais. Tchau, tchau.